Queria convidar você para abrir a palavra de Deus em Levítico, capítulo 19, nós vamos ler até o versículo 18, ainda que vamos enfatizar os 4 primeiros versos deste capítulo. Levítico 19, versos de 1 a 18. Eu convido você a se colocar em pé para acompanhar a leitura deste texto. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virarás para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecer de sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que oferecerdes e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor. Por isso, será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherá da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtarás, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Verso 18: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Vamos orar. Eterno Deus, nós pedimos que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, aplique esta palavra ao nosso coração. Que nós sejamos, ó Deus, estejamos atentos à voz do Senhor e que saiamos santificados, edificados pelo Senhor aqui, deste lugar nesta noite. Age em nós, age por meio de nós. Age, Senhor Deus, através de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu não sei quantos de vocês já se interessou pelo conhecimento da doutrina da santificação, mas eu vou falar um pouquinho nesta noite exatamente sobre isto. Santos sereis. Nós somos santos ao Senhor, nós somos santos para o Senhor, somos separados para o Senhor. A doutrina da santificação é uma doutrina tão importante quanto a regeneração, a adoção, as doutrinas bíblicas que dizem respeito à nossa salvação. Falando de santificação, os pelagianos não acreditavam no auxílio do Espírito Santo para a nossa santificação. Eles achavam que a santificação ia ser medida pelo esforço que você teria no dia a dia em alcançar, através de atitudes morais, aquilo que você almejaria alcançar. Os romanos, na época medieval principalmente, entendiam que a santificação e a regeneração eram coisas que aconteciam simultaneamente, porém
seguindo influências do pelagianismo, eles entendiam também que era através do seu esforço, era através da sua dedicação, através das boas obras que você realizava, que você alcançava o mérito do Senhor, era aceito pelo Senhor e era alcançado para a salvação diante do Senhor. Prova disso que muitos acreditam, por exemplo, no purgatório, porque se alguma santificação aqui ficou pendente, quando chegar lá no purgatório você a completa. Prova disso que alguns romanos, por exemplo, que conhecem alguém que estejam hospitalizados, prestes a partirem desta vida, eles correm lá para que haja feita a extrema unção, o batismo, e então eles possam passar pelo processo da santificação e serem recebidos diante do Senhor. Ora, meus irmãos, esta ideia romana às vezes permeia também muitos evangélicos, achando que é por meio das boas obras que nós alcançamos a nossa santificação, para a salvação. Mas nós precisamos colocá-la na ordem certa. Nós não nos santificamos para ser salvo, mas porque nós somos salvos, nós nos santificamos. Em outras palavras, é importante dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Para a nossa salvação, a santificação é importante ou não? Nós acreditamos que a santificação é obra do Espírito Santo, portanto, Deus usa também a nossa parceria neste processo, tudo impulsionados por Deus, mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, e devemos procurar viver uma vida de santificação. Eu não sei quão santo você é, eu não sei quão consagrado você tem se colocado diante do Senhor, mas observa você no ambiente geral, no contexto geral das nossas igrejas, nos dias que nós vivemos. Meus irmãos, nós chegamos a uma conclusão: precisamos demonstrar mais características de santificação, não para nos projetarmos, não para nos colocarmos em atitude de superioridade sobre ninguém, mas para nós sermos identificados como alguém que foi separado do mundo para Deus. Nós temos uma vida espiritual comprometida com o Senhor. Nós somos salvos, libertos, regenerados, redimidos pela graça do Senhor, e temos que viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu fico preocupado quando nós desassociamos o nosso comportamento e atitude dominical com os nossos dias durante a semana. É possível que alguns de nós ande despercebidos da responsabilidade que ele tem de, no dia a dia, testemunhar com a sua vida de santificação a respeito do Senhor. Muitas vezes usamos palavras torpes, muitas vezes contamos piadas indecorosas, muitas vezes não respeitamos o nosso próximo, não amamos o nosso irmão, agimos dentro de casa com atitudes de ímpios, como alguém que não dá sequer um valor à pessoa que está do seu lado, como alguém que mente para alcançar os seus objetivos. Muitas pessoas agem desonestamente, falam mal uns dos outros, são mexeriqueiros, eles são importunadores de outros, eles são enganadores de outros, e essas coisas não podem acontecer na vida cristã. Nós somos separados. Se porventura nós nos deslizarmos e cometermos algum erro, nós temos que imediatamente voltar e dizer: Senhor, tenha misericórdia, perdoa-me, eu falhei contra o Senhor, meus pecados te desagradam e eu quero viver uma vida de santidade. Me ajuda, me auxilia, o que eu fiz não é um comportamento cristão, a minha atitude não reflete a santidade do Senhor, a minha maneira de ser e de viver não tem sido coerente com a maneira que eu tenho dito, ou com a vida que eu tenho dito ter. Santos sereis. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, às vezes nos sentimos um pouco desconfortáveis. Não sei quantos de vocês já leram a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Sempre o livro de Levítico é um livro que você precisa estar mais atento, é um livro mais tedioso, mais cansativo, mais difícil de ler, porque fala das leis, fala das especificações das leis, mas nós não podemos, apesar de ser cansativo, negligenciar a mensagem que tem nesse livro para a nossa vida hoje, como igreja. Nós acreditamos na validade da mensagem do Antigo Testamento para os dias que nós vivemos.
Porque, meus irmãos, o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo, e o Novo Testamento, ele revela as coisas para aquilo que o Antigo Testamento estava apontando. A Bíblia é uma só, são dois testamentos, o Novo e o Antigo, que se completam para revelar uma mensagem só, que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. É a respeito de Cristo Jesus. Quando nós, no entanto, analisamos a mensagem de Levítico, nós observamos que ela tem relevância para os nossos dias. Relevância para os nossos dias. Qual é o contexto desta passagem, meus irmãos? Na verdade, todo o contexto do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, escritos por Moisés, eles são relevantes para a nossa vida. E o contexto de Levítico é o contexto da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Não apenas a libertação do cativeiro, quanto também o contexto da aliança que Deus fez com o seu povo, através, por exemplo, das leis dadas a Moisés no Monte Sinai. E esses 2 grandes eventos apontam para 2 coisas que nós, como cristãos, não podemos nos esquecer. Uma delas, nós somos mais dedicados a elas ou interessados nela, que são os privilégios. Os privilégios que nós temos por sermos cristãos, os privilégios que temos por crermos na verdade de Deus, os privilégios que alcançamos por dedicarmos a nossa vida ao Senhor, os privilégios que recebemos simplesmente pelo fato de que cremos completamente no sacrifício de Cristo em nosso favor, morrendo na cruz do Calvário. E é verdade, esses privilégios existem. Nós desfrutamos da graça bendita do Senhor. Todos nós somos orvalhados com as bênçãos de Deus todos os dias. Caem sobre nós chuvas de bênçãos. Por quê? Porque as promessas de Deus não falham. Ele abençoa aqueles que creem no nome do Senhor. Mas a outra implicação desta aliança que Deus faz com o homem, além dos privilégios, são os deveres, o compromisso que nós temos como servos do Senhor. E o meu desejo é que esta igreja seja uma igreja que viva uma vida abundante, expressiva, alegre, contente por ser quem é em Cristo Jesus, mas que não nega nem negligencie os seus compromissos. Que não negue os seus deveres. O fundamento da vida, o que identificava o povo de Israel, era o próprio Deus, como um povo separado, como povo santo, era o próprio Deus. Nós somos santos não por causa de algo inerente em nós mesmos, e no que diz respeito à santidade, ou a coisas boas, ou a méritos alcançados. Não, nós somos santos por graça. Nós somos separados por Deus por escolha divina. E olha, meus irmãos, a título ainda de introdução, o Senhor diz, eu sou o Senhor. Mais de 8 vezes do capítulo 1, do versículo 1 até o verso 18, você encontra essa expressão, eu sou o Senhor. Senhor é a tradução de Iavé ou Jeová, o Deus da aliança, o Deus fiel, o Deus gracioso, o Deus que não mente, o Deus que não falha na sua palavra, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus que abençoa o seu povo, que conduz o seu povo, que não falha, que não volte atrás nas coisas que diz. É o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que escolheu um povo e Ele conduz este povo vitoriosamente. Eu sou o Senhor. A igreja é a igreja de Deus, é a igreja do Senhor, é a igreja de Cristo Jesus, é o corpo de Cristo. Nós somos santos por causa do Senhor, não é por causa de nós mesmos. O verso, ainda o Senhor mesmo declara, eu sou o vosso Deus. Deus está dizendo a Moisés, eu sou o Senhor. Não apenas eu sou o Senhor, como eu decidi ser o seu Deus. Escolhi vocês, eu criei vocês, eu sou o Deus de vocês. Quem escolhe ser o nosso Deus, Deus ser o nosso Deus, não somos nós mesmos, é Deus mesmo. Ele aqui se declara, eu sou o vosso Deus. É como se ele estivesse dizendo ao seu povo, eu vou libertar vocês.
vocês pertencem a mim. Eu vou resgatar vocês, vou proteger vocês, vou guardar vocês. Não foi isso que ele fez em todo o tempo que estiveram peregrinando no deserto? Cuidando, livrando, libertando, restaurando, perdoando, renovando. O Senhor é o nosso Deus. E ele diz, eu sou santo. Isso aponta para quem Deus é. A santidade faz parte do caráter de Deus. Sede santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. A sua santidade é a sua busca por santidade é uma obediência à ordem do Senhor para que você seja santo. Separado para Deus, separado para as coisas espirituais. Nós, meus irmãos, separados do mal, devemos procurar uma vida de pureza, de santidade. Nós precisamos deixar a maldade de lado, tirar isso do nosso coração, os pensamentos torpes que permeiam nossa mente. Peço ao Senhor para lavar completamente, com seu sangue purificador, purificar você de tal maneira que você seja recebido diante de Deus de forma agradável. Peça a Deus para corrigir suas palavras, o seu coração, sua mente, suas atitudes, para pensar coisas mais coerentes com as Escrituras, a desejar mais as coisas espirituais, a olhar para a igreja, o corpo de Cristo, não como um grupo social onde você vai ter benefícios, apesar de termos os benefícios por nos congregarmos, mas buscando compreender que há um significado maior por trás disso, do que simplesmente nos convivermos, ou seja, agradarmos a Deus, cultuarmos a Deus, nos ajuntarmos para a glória de Deus. Você é de Deus, meu querido. O Deus Criador escolheu você e pede a você e a mim, a todos nós, que sejamos santos, santificados para o Senhor. A ideia da palavra santo é separado, tirado do mundo para Deus. Se Deus é o Senhor, Ele é o nosso Deus e Ele é santo, não se pode esperar outra coisa de cada um de nós a não ser que sejamos santos, se queremos nos relacionar com Ele. O conceito de santidade é uma ideia de consagração. Você às vezes já ouviu várias vezes os elementos básicos que caracterizam uma vida de santificação, e nós não podemos negá-las, ou negá-los. Uma vida de oração diante do Senhor, buscando arrependimento, interceder uns pelos outros, louvar e adorar a Deus com a sua oração. Uma vida de conhecimento das Escrituras, ler as Escrituras, meditar nela, decorar as Escrituras, aplicá-la ao seu coração, viver no dia a dia baseado no que as Escrituras te ensinam. Nós precisamos viver uma vida de comunhão uns com os outros, nos relacionamentos, nos reunirmos ao redor da mesa do Senhor, lembrar do que Cristo fez por nós e do que Cristo fez no meio de nós, nos ajuntando para sermos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Quando nós somos consagrados ao Senhor, as coisas espirituais, elas se tornam prazerosas. Elas não são peso, elas não são uma exigência da qual você não vai desfrutar benefício algum. Muito pelo contrário, tudo que Deus exige de nós, Ele exige para a sua glória, mas também para o nosso bem. Nós precisamos, meus irmãos, viver uma vida moldada pelo Senhor. Nós precisamos ser santos, dedicar a nossa vida ao Senhor dia após dia. A motivação para a santificação dos filhos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está baseada na frase, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, diz o nosso Deus. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente 3 coisas. Como é que nós podemos expressar esta santidade?
Como que podemos demonstrar que nós temos um compromisso com o Senhor? Libertos pelo Senhor, resgatados pelo Senhor, livres do mal, livres do pecado, da condenação, agora trazidos para a família de Deus. Como é que nós devemos viver? Eu vou destacar 3 coisas. A primeira delas, vivendo em obediência aos mandamentos do Senhor, obedecendo os mandamentos do Senhor. Em segundo lugar, expressando a Deus objetivamente um culto que lhe seja agradável, e também tendo integridade nos relacionamentos. Obediência aos mandamentos, um culto leal, verdadeiro, junto com a igreja do Senhor, e enfatizando a integridade nos nossos relacionamentos. Nós precisamos discorrer algumas coisas em cada um desses pontos para ficar claro para cada um de nós o que isso significa. Quando nós olhamos para esses versos que nós lemos, principalmente os primeiros versos, os 4 primeiros versículos, eles nos direcionam, nos apontam para os 10 mandamentos. O verso de número 3, ele faz referência ao 4º e o 5º mandamento, que são honrar os pais e guardar o dia do Senhor, o dia de descanso, o dia de sábado. Coisas que nós precisamos fazer. Quantos filhos têm desonrado os pais? O que significa honrar os pais? É considerar, valorizar, enfatizar a posição que Deus lhes deu, a posição onde Deus lhes colocou. Não foi você que escolheu o seu pai, foi Deus. É preciso honrá-los, respeitá-los, amá-los, obedecê-los, se dedicar a eles, servi-los. Vocês, filhos que estão crescendo, antes de perguntar o que os meus pais podem me dar, comecem a responder: o que eu posso ajudar os meus pais? Mas também o dia de descanso. Eu fico preocupado quanto que as pessoas têm vulgarizado o dia do Senhor. Como se fosse um dia qualquer. Não é um dia qualquer. É o dia que Deus reservou para que nós nos consagrássemos, nos dedicássemos ao Senhor, nos reuníssemos em nome do Senhor, como igreja, como família de Deus. Eu me lembro muito bem, meu pai foi um presbítero de igreja por muitos anos. E uma das coisas que nós aprendemos desde a tenra infância: no domingo não é dia de comprar, de sair, de divertir, é dia do Senhor, é dia de ir para a igreja. É dia de dedicar a sua vida ao Senhor. Estou dizendo isso como hábitos, queridos. É claro que pode haver uma exceção, uma vez ou outra, você ter que fazer alguma coisa no domingo. Isso não vai diminuir a seriedade com a qual você leva o dia do Senhor a sério. Mas se você faz do domingo o seu dia de qualquer outra coisa que não tenha Deus como prioridade, o serviço a Deus como prioridade, você está falhando. Quando olhamos para este texto, meus irmãos, ele nos leva e nos ensina que devemos obedecer os mandamentos do Senhor. O verso 4 é uma referência aos 2 primeiros mandamentos, que condenam 2 coisas. Primeiro, a idolatria. E nós, às vezes, dizemos assim como cristãos, como alguém que já foi redimido: eu não sou idólatra. Eu não tenho uma imagem de escultura na minha casa. Eu não tenho santo diante do qual eu me curvo. Sabe, queridos, nós precisamos analisar um pouquinho mais profundamente dentro do nosso ser. Porque às vezes nós caracterizamos apenas as coisas externas como objeto de adoração, e às vezes está dentro de nós. Nós escolhemos coisas ou pessoas e fazemos destas coisas ou pessoas o nosso Deus. São ídolos do coração, ídolos construídos com base no nosso interesse particular. E sabe quando é que você pode identificar se você tem ídolo no seu coração ou não? É quando você não abre mão do ídolo que você tem. Nem em referência às direções que Deus dá para a sua vida. Isto eu não abro mão. Senhor, minha vida está aqui, te entrego todo o meu ser, mas nisto eu peço ao Senhor que não se intrometa. Sabe por que você faz isso? Porque sobre ou a respeito do que você está fazendo referência, isto é um ídolo para você. E nós temos que tirar os ídolos do nosso coração, porque o nosso coração pertence única e exclusivamente a quem? Ao Senhor.
Eu sou o Senhor. E nós somos do Senhor que nos criou. O verso 12 refere-se ao terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão. E às vezes e eu acredito que também, de uma certa forma, é verdade, quando nós citamos o nome de Deus displicentemente, né? Oh meu Deus, e falamos no momento apropriado, incluímos Deus nas nossas conversações, sem uma percepção de reverência. Mas tomar o nome do Senhor teu Deus é vão, é quando você faz menção de Deus para cobrir coisas que são ilegítimas, coisas que estão no seu coração e que estão atendendo desejos espúrios do coração. Quando você usa o nome de Deus para não defender o próprio Deus ou o Evangelho de Cristo Jesus, mas para defender a si mesmo diante dos outros e da opinião de outros, ou para se projetar diante dos outros. Nós precisamos tomar cuidado, queridos. Às vezes podemos ver pessoas questionando o seguinte: mas é preciso guardar os mandamentos? Nós não vivemos no tempo da graça? Os mandamentos não eram para o tempo da lei? Se eu já estou livre, se eu estou já permeado pela graça, a lei não precisa mais ser obedecida, não preciso mais fazer referência à lei, nem viver por ela. E a resposta, meus irmãos, é que a lei, é verdade, não pode justificar ninguém diante de Deus. É o Senhor quem nos justifica. Mas uma vez santificados por Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Cristo Jesus realizado em nosso favor, a lei se torna um instrumento, sabe de quê? Santificação. Se nós queremos viver a vida abundante que Deus promete àqueles que creem em Cristo Jesus, sabe qual é o caminho? Obedeça a lei do Senhor. Medita nela de dia e de noite, não é isso que o salmista disse? Na lei do Senhor eu medito de dia e de noite. Leia o Salmo 119, você vai observar que a palavra do Senhor, a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, eles devem ser observados. A lei é para o nosso bem. Eu assisti uma série de mensagens há pouco tempo de um pregador, nem sei se ele continua no ministério, mas o nome dele é Mark Driscoll, e o tema era: obedeça a lei e viverás. Porque a lei não pode ser ignorada, deixada de lado, como se não tivesse mais importância para a vida da igreja. Ela é importante. A lei torna-se um instrumento de santificação. Você quer ter uma vida consagrada a Deus? Observe o que Deus está ensinando você, principalmente no que diz respeito aos aspectos morais. Quando o texto diz não roubarás, está dizendo para você viver uma vida de honestidade, de integridade. Não é isso que Deus quer de cada um de nós. A lei é importante. Teve dois reformadores, muito conhecidos por todos nós, que divergiram um pouquinho nesse tema, nesse assunto. Eu dou um doce para vocês adivinharem qual é a minha tendência, a minha preferência dentre os dois, mas eu vou dizer: Lutero e Calvino. Eles tiveram uma interessante interpretação a respeito desse assunto. Para Lutero, havia uma forte oposição entre lei e evangelho. E lei, ela tinha apenas um objetivo, e esse objetivo ele era negativo, e ele era também apenas preparatório. Apontava quem você era, o seu mal, o seu pecado, e tem esse objetivo. A lei nos mostra quem nós somos, mostra o nosso erro, nos leva a reconhecer que dependemos de um Salvador, que não podemos fazer nada por nós mesmos. Porque é importante dizer isso, porque Lutero não estava errado. Mas não era só isso. Aí Calvino, divergindo um pouquinho dele, adicionou a esta ideia de que apontava para quem éramos, para o nosso erro, para os nossos pecados. Calvino, ele viu uma função mais positiva. E também, não apenas positiva, mas permanente. Através da observância da lei, aqueles que são justificados expressam alegremente a sua gratidão a Deus e o seu compromisso integral de vida com Ele.
Ou seja, sabemos quem nós somos, precisamos de Deus, ser renovados pelo Senhor, e agora nós nos dedicamos em uma vida de santidade. O Senhor nos libertou porque não podíamos nos libertar, mas agora vivemos uma vida de obediência e santidade, para a glória do Senhor e para a nossa alegria, para o nosso bem, para encontrarmos contentamento na presença do Senhor. A lei moral continua plenamente em vigor, queridos. É importante obedecer às leis? Sim, para o nosso bem, para a glória de Deus. Se nós queremos viver uma vida, meus irmãos, que expressa a nossa gratidão a Deus pela libertação que nos deu, e o nosso compromisso com Deus, uma vez libertos do nosso pecado e daquilo que nos prendia, em primeiro lugar, nós devemos viver uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Amém? Mas tem uma outra coisa. Além de viver em obediência aos mandamentos do Senhor, nós precisamos prestar-lhe um culto que lhe seja aceitável. Todo culto é aceitável, pastor? Negativa. Nem todo culto é aceitável. O culto que é aceitável a Deus é aquele culto que tem o próprio Deus e a sua palavra como base, como referência. Não é o que eu acho que deve fazer parte integral do culto que vai tornar o culto aceitável a Deus. É aquilo que Deus definiu, determinou na sua palavra que deve ser culto, que deve dirigir a vida da igreja em momentos de culto e adoração ao Senhor. O verso de número 5 de Levíticos, capítulo 19, nos diz: quando oferecer de sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais o quê? Aceitos. Ou seja, o nosso culto, ele pode ser aceito ou não. Depende da forma que nós o estamos realizando. Havia circunstâncias, obviamente, em que os sacrifícios e o seu culto não seriam aceitáveis. Vamos lembrar de um personagem bíblico, ou de dois, Caim e Abel. Olha só, a Bíblia diz que agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não agradou. Os dois ofereceram uma oferta, os dois estiveram diante do Senhor, os dois se apresentaram diante do Senhor. Deus aceita o sacrifício de um, a oferta de um, e de outro não. Sabe por quê, queridos? Às vezes nós ficamos medindo a oferta, não é? O tamanho da oferta, quem dá mais ou quem dá menos, quem se dedica mais ou se dedica menos. Deus está longe de ficar olhando o que você dá. Deus está olhando a sua motivação. Por que é que você faz isso? Por que é que você dizima? Por que é que você vem ao culto? Por que é que você prega? Por que é que você usa as redes sociais para deixar ali uma mensagem? Por que é que você participa dos departamentos da igreja? Por que é que você faz o que faz em nome de Deus? Nós precisamos ter no coração o desejo de agradar ao Senhor e sermos aceitáveis diante do Senhor. Deus vê a atitude, Deus vê o coração, Deus vê o interior do adorador. Ora, meus irmãos, só Deus sabe como é que o seu coração está aqui. Se você de fato está aqui neste culto adorando o Senhor, bendizendo o Senhor, honrando o Senhor, louvando ao Senhor, ou se tem outras razões, que eu não posso especulá-las nem julgá-las, mas saiba de uma coisa: Deus conhece o seu coração. Deus sabe a razão pela qual você está aqui. E para que este culto que você está oferecendo a Deus seja aceitável, é preciso que o seu coração esteja íntegro diante do Senhor. Deus aceitou a oferta de Abel, porque se agradou de Abel, se agradou das suas atitudes, se agradou das suas motivações. E pela mesma razão, ele não aceitou a oferta de Caim. Ou seja, porque ele conhecia o coração, conhecia as motivações, conhecia as razões que o estava levando a fazer o que estava fazendo. Apesar dos, obviamente, no contexto desta passagem, os rituais exteriores, prescritos para o povo do Antigo Testamento, havia a convicção de que o verdadeiro culto é aquele
que procede de um coração humilde. O verdadeiro culto é aquele culto que procede de um coração humilde, sincero, contrito diante de Deus e que usa a palavra de Deus como base para estabelecer a forma e a estrutura deste culto. Os atos exteriores não são suficientes. Devem acompanhar, obviamente, as disposições interiores do coração? Claro que devem. Temos que realizar este culto domingo, vir aqui na igreja, cultuar ao Senhor com sinceridade de coração, mas nós precisamos nos preparar, preciso pensar numa mensagem, os irmãos que tocam precisam ensaiar, os que estão lá atrás precisam se organizar para estarem aqui, as pessoas da recepção, o culto, a estrutura, os rituais, a cerimônia. No primeiro domingo tem uma mesa da ceia que é preparada, colocada aqui à frente. Estas coisas fazem parte desta estrutura de culto, mas tudo isso precisa ter uma motivação legítima no coração de cada um. Legítima. Nós precisamos responder a pergunta: por que é que eu faço as coisas que faço em nome de Deus? Se não for o próprio Deus, você não será aceito. É Deus a razão pela qual nós nos reunimos e cultuamos ao Senhor nosso Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. Aí o texto diz que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que o Senhor requer de ti. É isso que o Senhor... Se você perguntar qual o propósito do Senhor para a sua vida, leia esse texto. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Leia esse texto. Que você viva uma vida de santidade, meu querido, na presença do Senhor. Precisamos obedecer os mandamentos para demonstrarmos que temos compromisso com o Senhor. Nós demonstramos isso pela obediência aos mandamentos, pela objetividade no culto que prestamos a Deus e, em terceiro lugar, pela integridade nos relacionamentos. É interessante que há uma ênfase forte nesta passagem sobre os relacionamentos. Deus criou a humanidade, os homens, os seres humanos, para viverem em comunidade, para viverem juntos, para viverem em comunhão. É claro que na vida social é preciso que sejam refletidos os propósitos de Deus para as suas criaturas. Qual é o propósito de Deus para a nossa existência? Por que nós nos reunimos? Por que dependemos uns dos outros? Por que nos interessamos uns pelos outros? Porque existe um propósito redentivo no meio da humanidade. Os relacionamentos podem ser percebidos nesta passagem de duas formas. Primeiro, atendendo os que são carentes. Eu costumo dizer, e acredito na minha convicção, que a Bíblia nos dá base para isso, respaldo para isso. A ênfase da igreja não é obra social. A ênfase da igreja é a pregação do Evangelho. E aqueles que enfatizam a pregação do Evangelho realizam obras sociais. Não sei se vocês conseguem me entender. A prioridade é Deus transformar vidas, é converter corações para que mais pessoas o adorem, o sirvam, estejam diante da tua presença, vivam em santidade, agradem o Senhor, obedeçam os mandamentos do Senhor. E uma das maneiras de obedecermos em compromisso com o Senhor, os seus mandamentos, é realizando obras sociais. É atendendo os carentes, aqueles que estão em nossa volta. Os versos 9 e 10, eles nos encorajam à caridade, ao amor, à generosidade para com o estrangeiro, para com o pobre. Observe você o verso 9. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinda, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro.
A ideia aqui não é você dar restos para ninguém. A ideia aqui é aquilo que você recebe precisa também ser instrumento para que você demonstre a sua generosidade para aqueles que estão em necessidade. Atender aqueles que estão desprovidos de algumas coisas que são básicas para a vida e para a sua sobrevivência. Meus irmãos, todos nós de alguma forma já precisamos ser ajudados por alguém. E às vezes nos encontramos grande contentamento em sermos ajudados, mas temos pouca disposição em ajudar. Eu louvo a Deus porque todas as vezes que fizemos aqui na igreja campanha para ajudar alguma igreja em necessidade, a igreja participou quase que massivamente, sempre indo além daquilo que era necessário. Nós precisamos dar atenção, e os israelitas precisavam entender que haviam pessoas entre eles, na comunidade deles, que precisavam de atenção. Deus é a prioridade da nossa atenção, queridos, mas não é possível viver dando atenção a Deus e priorizando as coisas de Deus, glorificando o Senhor, cultuando ao Senhor, se nós estamos cegos para as necessidades ao nosso redor. Porque Deus reflete através de nós o seu amor, sua compaixão, sua generosidade para com o próximo. Às vezes dizemos assim: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, e faz mesmo. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio e fará ainda outras maiores, e usará a mim e a você. Ele usa homens, usa a igreja, para que a sua vontade na terra seja manifestada. Tem muitas pessoas carentes que precisam de ajuda, e nós dizemos: Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar. Meu querido, Deus vai ajudá-lo usando você. Os versos 13 e 14 se referem também ao trabalhador, aquele que dependia do salário para alimentar-se. Olha só o verso de número 13 e 14. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Tanto o que trabalha precisa receber o seu salário, como aqueles que são desprovidos de saúde ou que têm alguma deficiência, eles precisam da nossa atenção. Precisam de serem ajudados. Precisamos olhar com generosidade para cada um deles e auxiliá-los. Sabe o que o Senhor nos ensina no contexto que nós vivemos com esta mensagem? Que nós precisamos servir a Deus servindo aos outros, servindo ao próximo, dando atenção para aqueles que estão ao nosso redor. Eu me alegro quando vejo alguma família sendo abençoada por Deus. Eu me alegro quando esta família é abençoada pela instrumentalidade da igreja. João Calvino foi um dos que enfatizou o aspecto social da igreja, insistindo na solidariedade com aqueles que tinham necessidade. Porque se nós temos compromisso com os valores de Deus, nós damos atenção àqueles que têm necessidade. Nós devemos atender os que são carentes, mas devemos dar atenção a todas as pessoas em geral. Observe comigo o verso 11 e 12. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não são coisas básicas que nós precisamos praticar no nosso dia a dia, não praticar? Deus está nos dizendo aquilo que nós não devemos fazer. Nós precisamos ser honestos no agir, honestos no falar. O verso 15 fala sobre a imparcialidade no julgar. Não fará injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Em outras palavras, que o seu relacionamento com as pessoas com quem você convive sejam relacionamentos que demonstrem igualmente a graça de Deus sobre todos, não fazendo diferença de ninguém.
O que eu quero dizer, queridos, é que nós não podemos cerrar a nossa mão ou ser injustos nos nossos julgamentos quando nós convivemos uns com os outros. Mas qual é a base para saber se estamos julgando certo ou errado? É as Escrituras, é o que Deus nos diz, é o que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. Nós precisamos, meus irmãos, respeitar uns aos outros, encontrar dignidade no outro, valorizar o outro, amar o outro. É claro que o verso de número 17 e 18 nos traz uma responsabilidade mútua. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo. Eu acho interessante esta palavra, porque está dizendo para não julgar, não ser injusto, ser honesto, ser íntegro, ser responsável no seu relacionamento uns com os outros. E agora ele diz, olha, repreenderás o teu próximo. E por causa dele não levará sobre si o seu pecado. O que a palavra está nos ensinando é que nós não podemos ser cúmplices do erro do outro. Temos com amor exortar, ensinar, mostrar o caminho, mostrar a verdade. Olha o verso 18: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Nós não somos e não podemos agir com vingança com ninguém, queridos. Nós temos que agir com generosidade, com amor. Nós precisamos olhar para aqueles que são faltosos com um olhar de compaixão, para que eles se voltem a amar o Senhor e não odiar o Senhor, para que eles se voltem para servir o Senhor e não abandonar o Senhor, para que tenham os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu coração transformado pelo Senhor. Eu quero encorajar você a olhar para aqueles que estão à sua volta. Se você quer atender com integridade o seu próximo, valorizar os seus relacionamentos, não tenha a sua mão recolhida para não abençoar. Olhe para aqueles que podem ser abençoados por você. Nós precisamos valorizar um ao outro, amar um ao outro, entender que na igreja de Cristo, cada um de vocês, cada um de nós, é trazido pelo Senhor. E nós somos parte integrante deste organismo vivo chamado corpo de Cristo. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: essa passagem que nós lemos, como o Pentateuco, especificamente esse livro de Levítico, mostra o nosso compromisso com o Senhor, porque uma vez fomos libertos pelo Senhor, salvos, transformados. E isso é coisa séria, não podemos subestimar isso. Às vezes, corremos o risco de pensar assim, na minha vida individual ninguém sabe o que eu passo. Ora, deixa eu lhe informar uma coisa, não sei se você sabe disso. Deus sabe. Talvez as pessoas não saibam, mas Deus conhece. Nós não podemos nos esconder de Deus. Deus sabe o que você faz, o que você pensa, como você fala. Deus te conhece. Procure viver uma vida de compromisso e santidade diante do Senhor. Todas as dimensões da nossa vida devem estar sendo dedicadas ao Senhor, em obediência ao Senhor. Nós precisamos encarar os relacionamentos como algo enfatizado pelo Senhor que deve ser levado em conta. Pouco antes de consumar a sua obra, Jesus falou da importância da santidade para os seus discípulos, fazendo-os entender que era preciso viver uma vida íntegra e uma vida reta. E na sua oração sacerdotal, ele cita algumas frases que me chamam a atenção. E uma delas é: santifica-os na verdade. Qual é o caminho para a santificação? A verdade de Deus, a palavra do Senhor. E ainda afirmou: é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O Senhor Jesus se preocupou com a sua santificação. O que isso nos leva a concluir? Que não é uma coisa sem importância. É algo de muita importância. E eu quero encerrar fazendo essa pergunta para você: como está a sua vida de santidade? Você pode se considerar como uma pessoa consagrada ao Senhor?
dedicada ao Senhor, que agradece ao se lembrar da redenção em Cristo Jesus, da salvação que recebeu do Senhor, e que em atitude de gratidão e obediência vive uma vida de santidade. É assim que você tem vivido? Sua resposta pode ser sim ou não. Se for sim, continue. Não desanime, não volte atrás. Se for não, ainda dá tempo, queridos, para você se dedicar ao Senhor, se consagrar ao Senhor, se santificar na presença do Senhor. Santos sereis. Sede santo, diz o Senhor, porque eu sou santo. Amém? Feche seus olhos.